Programa Alô Doutor. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. INAL, Centro de Medicina Nuclear. Hospital São João de Deus, 50 anos. E Drogaria Dom Cabral. Remédio mais barato é aqui. Olá, no Alô Doutor de hoje nós vamos conversar com o médico psiquiatra Marcos Buissu Moraes. Nós vamos falar sobre o tema depressão e bipolaridade. Dois temas importantes e que interessam a muita gente. O Alô Doutor começa agora! A revista e o programa Alô Doutor se orgulham de poder homenagear os 50 anos do Hospital São João de Deus. 5 décadas dedicadas ao amparo e ao acolhimento. Meio século de amor com a cidade de Divinópolis e todo o Centro-Oeste. Parabéns, Elis Regina Guimarães, superintendente do agora Complexo de Saúde São João de Deus. Parabéns, equipe gestora, capa da 20ª edição da revista. Hospital São João de Deus, 50 anos. Uma história de amor com a saúde da nossa região. Neste segmento de saúde eu entendo. São anos atuando como jornalista através do programa e da revista Alô Doutor. Vou dar uma informação para vocês. Agora em Divinópolis, o melhor lugar para encontrar remédios e perfumaria é na Drogaria Dom Cabral. Remédio mais barato é aqui e o atendimento o melhor. Você encontra tudo o que precisa. Drogaria Dom Cabral, uma farmácia novinha pertinho de você. 1º de junho, esquina com São Paulo. A Megscan tem equipe especializada, um corpo clínico conceituado para um laudo eficiente e seguro, equipamentos de última geração, acessibilidade total e os melhores planos de saúde. Megscan, ressonância magnética ao seu alcance. Para proteger quem você ama, nada melhor do que contar com quem se dedica a cuidar da saúde de milhares de pessoas. Na Vaccine, investimos em conhecimento e em processos que asseguram a qualidade da vacina que chega até você, com fornecedores de confiança, segurança no armazenamento, equipe de enfermagem capacitada, supervisão médica e o carinho que a sua saúde merece, antes, durante e depois da vacinação. Assim, a sua família fica protegida e você longe de sustos. Vaccine, para viver mais e melhor. Hoje eu me abraço e me contento. E me dou colo. Hoje eu miro ontem e agradeço. Vislumbro adiante. Hoje eu me descubro e afago. E faço festa. Hoje faço colheitas e escuto o vento. E peço a Deus muito mais tempo, porque hoje é todo dia. Unimed Divinópolis, 30 anos. Sua saúde faz parte da nossa história. Não vamos falar de números. 18.258 internações, 9.963 cirurgias, mais de 29 mil entradas no pronto atendimento, quase 11 mil consultas, mais de 86 mil sessões de quimioterapia, radioterapia e hemodiálise. Estamos falando de vidas. Assim superamos a crise, com a melhoria no atendimento a milhares de pessoas em 2017, no novo Hospital São João de Deus. Há mais de 20 anos, a INAL é referência para os tratamentos e diagnósticos em medicina nuclear. Com sede em Belo Horizonte, atua em várias cidades do estado de Minas Gerais, incluindo Divinópolis. A INAL mantém uma infraestrutura moderna, com alto índice de investimentos em equipamentos e na constante atualização de seus profissionais, dando suporte aos principais hospitais da capital e nas regiões onde está presente. Grupo INAL, excelência em saúde. Olá, muito bom dia para você que nos prestigia e nos dá o carinho da sua audiência aqui pela TV Alterosa, o SBT. Alô, Minas Gerais! Nesta grande audiência medida pelo Ibope. O Alô Doutor, que está aí comprovadamente com um acréscimo de 20% na audiência. Obrigado a você que está conosco em Divinópolis e em mais 60 cidades da nossa região. A pesquisa Ibope, que avaliou positivamente em mais um ano o Alô Doutor, na sua 11ª temporada. E eu quero falar rapidamente aqui na abertura da revista Alô Doutor, nesta 20ª edição, que traz a capa especial dos 50 anos do Hospital São João de Deus, Num lançamento festivo, sempre festivo, a revista que é muito mais conteúdo nas salas de espera e distribuída gratuitamente nos consultórios, salas de espera, clínicas
informando com responsabilidade ética aos nossos leitores. Revista Alô Doutor, na sala de espera, para quem espera o melhor. O meu convidado de hoje é um grande amigo, um grande médico, um grande especialista, uma grande pessoa, o Dr. Marcos Buissu Moraes. Ele que pelo menos uma vez por ano vem ao programa para falar sobre esse tema importante, um dos mais solicitados pelos nossos telespectadores. A depressão e também a bipolaridade, né? 2 temas em um só para nós discutirmos e abordarmos nesta manhã de sábado. Doutor Marcos, o nosso muito bom dia. É uma grande honra ter você aqui no Alô Doutor mais uma vez. Davi, bom dia aos que nos assistem. É um prazer estar aqui, obrigado pelo convite e participar dessa possibilidade de divulgar um pouco mais algum conhecimento médico que a gente possa ter a oferecer para as pessoas que nos assistem. Doutor Marcos, para a gente ganhar tempo, vamos entrar propriamente no nosso tema? Sim. A depressão aumentou e por quê? Pois é, nós temos observado, sim, que há um aumento da incidência da depressão no mundo. Isso está preocupando muito os psiquiatras e os médicos de uma maneira geral. Se continuar nesse ritmo de aumento em 2050 vai ser talvez a segunda patologia incapacitante entre todas. Então, isso é muito grave, né? Mas, felizmente, nós estamos tendo cada vez mais uma compreensão desse processo do adoecimento e das possibilidades de tratamento para a depressão. Porque muito se falou sobre a depressão, muito se fala e ganhou até um termo, né? O mal do século. Isso ainda permanece? Ainda permanece e com uma tendência a intensificar um pouquinho mais, né? A depressão vai atingir, talvez, a possibilidade de que atinja 1 em cada 3 pessoas se contarmos o decorrer da vida toda. E houve um momento da história, não me recordo agora, que ficou caracterizado como um momento da Grande Depressão. Isso foi quando, doutor Marcos? Sim, mas, na verdade, aí houve realmente a Grande Depressão, mas essa foi econômica. Foi econômica. Com uma repercussão também no emocional das pessoas. Chegaram a acontecer muitos suicídios nessa época. Foi nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, uma alteração grave na Bolsa de Valores e perdas. Isso reflete nas pessoas. Sim. Não é um país como está o nosso, tentando sempre sair da crise. Se fala sempre em crise, em crise, em crise. Isso reflete nas pessoas. Sim. Né, doutor Marcos? Sim. E acho que essa situação econômica reflete, na época refletiu, atualmente ainda reflete, uma alteração também nos valores das pessoas, uma alteração na relação entre as pessoas. Nós estamos caminhando para uma sociedade um pouco menos afetiva do que é o nosso natural no Brasil. Cada vez mais menos afetiva. Sim. Nós estamos nos aproximando de uma maneira mais nórdica de ser, que não é a nossa maneira natural. Né? Nós temos que ser mais espontâneos, mais verdadeiros. Isso. Né? Menos imediatistas, criar relações mais duradouras, né? Ter valores mais duradouros, não termos que ter o prazer muito imediato em desfavor de uma possibilidade de prazer futuro que a gente fica com dúvida se vai acontecer ou não. Doutor Marcos, eu conheço o seu trabalho há pelo menos 20 anos, né? E você realmente tem atendido assim com muita atenção os seus pacientes, porque o médico, sobretudo na sua área, demanda tempo, né? Sempre que posso, vou à sua clínica, ao seu consultório, e eu vejo isso, vejo como é que é o ambiente do seu trabalho. Saber ouvir o paciente é fundamental, né? Sim, sim. Primeiro, assim, tecnicamente, para se formar um diagnóstico, a gente precisa ouvir o paciente. Na Faculdade de Medicina, eles nos ensinam que 80% do diagnóstico está na anamnese, nesse contato com o paciente. E em todas as áreas da medicina, mas talvez principalmente na área da saúde mental, da psiquiatria,
né, a pessoa tem algo que ela, à medida que for falando, ela vai tomando mais conhecimento. Ela tem que ter um tempo para falar, para que ela mesma se escute. Agora, vamos diferenciar então a tristeza da depressão. Nem toda tristeza é depressão. Não, boa pergunta essa. E realmente, assim, nós todos ficamos expostos a alterações de humor. Tem dia que a gente amanhece cantando, tem dia que a gente amanhece com a expressão mais fechada. E a diferença entre tristeza e depressão está na intensidade do afeto e na duração desse afeto e na relação dele com algum fator desencadeante. Então, se nós tivermos uma perda na família, é natural que nós nos entristeçamos. É importante que entristeçamos, que vivamos esse luto, sim, faz parte, é importante a gente viver. Isso não é depressão. Só que, se isso nos leva a não conseguirmos mais trabalhar, a não conseguirmos dormir, a perdermos ou aumentarmos muito o nosso apetite, a ficarmos deitados o dia inteiro por mês, 2 meses, 6 meses, a gente não superou aquele luto, aí já tem algo ali para ser tratado, já a intensidade e a duração estão muito grandes para ser uma tristeza, a gente já tem que ser avaliado da possibilidade da depressão. Porque a tristeza passa. A tristeza passa. Doutor Marcos, importante nós falarmos como era diagnosticada antes a depressão. Pois é. Porque a depressão sempre existiu. Sempre existiu, faz parte da nossa humanidade. Agora, os antigos pensavam que a gente tinha, além dessa bilis amarelada, esverdeada que a gente tinha uma outra bilis negra, né, que se espalhava no corpo e deixava a gente sem apetite, sem forças, desanimado, sem dormir bem, né, com uma sensação de fraqueza e pessimismo, né? Então, eles deram um nome para isso, colocaram o nome de bilis negra, né? Bilis, cólera, negra, melanos. Melanos, cólera, melancolia, que é um termo que a gente ainda associa à depressão. Né? Melancolia quer dizer aquela paradeza, aquela inércia. Isso, desânimo, falta de apetite, falta o excesso de sono, falta o excesso de apetite, mas o mais comum é a falta do apetite. Insegurança, choro, né? Perda da capacidade de prazer, né? Aí uma outra palavra antiga que a gente usa, anedonia, seria mais ou menos essa falta de graça com tudo. A comida que mais nos agradava não interessa, né? As conversas... A vida perde a graça. Perde a graça. Uma pessoa que é nosso amigo, às vezes a gente vê vindo no lado do passeio, assim, a gente cruza para o outro lado da rua para não ter que encarar aquela pessoa, que ela vai ter algum assunto chato ou vai estar pensando mal da gente, porque a gente começa, quando está deprimido, a pensar mal da gente mesmo e às vezes projeta isso nos outros. Isso é importante de ver, porque eu hoje atendi até um profissional liberal de uma cidade vizinha e que realmente perdeu a capacidade de trabalho e acabou ficando muito inseguro se ele teria condição de atender os pacientes e se algum paciente até iria processá-lo. Olha só. Ele chegou a ser medicado com uma medicação antipsicótica, uma medicação para trazer à lise essas ideias fora da realidade. Mas o que ele tinha era uma depressão muito intensa. Aquela sensação de ameaça, um pouco persecutória que ele estava, era decorrente de se sentir muito para baixo, muito inferior, né? Tirando a depressão, isso acaba. Ele não precisa de antipsicótico, ele precisa de antidepressivo. Tirando a depressão, isso acaba. Olha, eu vou chamar então o nosso segundo intervalo. Aproveite aí, ligue para alguém, né, que você sabe que está com depressão, que está enfrentando esse problema, porque nós temos mais um bloco ainda no Alô Doutor. Nós temos ainda mais 11 minutos de entrevista, nós vamos ao intervalo e depois mais um tempo, um bloco inteiro
para a gente falar sobre esse tema, vamos falar também da bipolaridade. E recebendo aqui este grande nome da psiquiatria, que é o Dr. Marcos Buissu Moraes, né? Um amigo, uma pessoa excepcional que sempre está conosco aqui falando sobre esse tema. Daqui a pouquinho a gente volta então com o terceiro bloco. O terceiro bloco do Alô Doutor, falando hoje sobre a depressão e a bipolaridade. Já já a gente volta. A revista e o programa Alô Doutor se orgulham de poder homenagear os 50 anos do Hospital São João de Deus. 5 décadas dedicadas ao amparo e ao acolhimento. Meio século de amor com a cidade de Divinópolis e todo o Centro-Oeste. Parabéns, Elis Regina Guimarães, superintendente do agora Complexo de Saúde São João de Deus. Parabéns, equipe gestora, capa da 20ª edição da revista. Hospital São João de Deus, 50 anos. Uma história de amor com a saúde da nossa região. A Megscan tem equipe especializada, um corpo clínico conceituado para um laudo eficiente e seguro, equipamentos de última geração, acessibilidade total e os melhores planos de saúde. Megscan, ressonância magnética ao seu alcance. Não vamos falar de números. 18.258 internações, 9.963 cirurgias, mais de 29 mil entradas no pronto atendimento, quase 11 mil consultas, mais de 86 mil sessões de quimioterapia, radioterapia e hemodiálise. Estamos falando de vidas. Assim superamos a crise, com a melhoria no atendimento a milhares de pessoas em 2017, no novo Hospital São João de Deus. Há mais de 20 anos, a Enal é referência para os tratamentos e diagnósticos em medicina nuclear. Com sede em Belo Horizonte, atua em várias cidades do estado de Minas Gerais, incluindo Divinópolis. A Enal mantém uma infraestrutura moderna, com alto índice de investimentos em equipamentos e na constante atualização de seus profissionais, dando suporte aos principais hospitais da capital e nas regiões onde está presente. Grupo Enal, excelência em saúde. Hoje eu me abraço e me contento. E me dou colo. Hoje eu miro ontem e agradeço. Vislumbro adiante. Hoje eu me descubro e afago. E faço festa. Hoje faço colheitas e escuto o vento. E peço a Deus muito mais tempo, porque hoje é todo dia. Unimed Divinópolis, 30 anos. Sua saúde faz parte da nossa história. Muito bem, estamos de volta com o terceiro bloco do Alô Doutor de hoje. Saúde para todos, Minas Gerais, em todas as cidades da nossa região. Itaúna, eu gosto muito de Itaúna, né? E ali a audiência é sempre muito grande, recebo o carinho de todos. Nova Serrana, todas as cidades, meu muito obrigado pelo carinho da audiência. E aqui eu queria compartilhar com vocês esta homenagem que nos foi feita no lançamento da 20ª edição da revista Alô Doutor, né? Uma homenagem do Hospital São João de Deus pelos 50 anos do hospital, e eu quero agradecer a toda a diretoria do Hospital São João de Deus por essa lembrança, agradecer de coração esta homenagem e tudo que eu tenho feito nesses 23 anos dedicados ao jornalismo. Tenho feito assim com muito carinho toda a cobertura ao Hospital São João de Deus e apoio a esta instituição que está dando a volta por cima. Muito obrigado, Hospital São João de Deus, por esta homenagem nos 50 anos da instituição. E falando aqui rapidamente da revista Alô Doutor, né? Mais uma vez, e destacar aqui, doutor Marcos, o seu artigo na página de número 16, né? Que foi sucesso. Eu queria que você comentasse pra gente. A Mente Fendida, página de número 18. 18 e 19, olha só. Pode falar um pouquinho, doutor Marcos. Pois não. Eu agradeço o convite para participar da revista também, né? E nós estamos tentando trazer os temas mais relevantes da psiquiatria, né? E esse artigo desse mês, né, fala de um dos problemas mais graves da psiquiatria, que é abordado também em alguns filmes. Eu tento fazer alguma relação com alguns filmes que abordam esse tema, que traz muito sofrimento, mas que felizmente hoje em dia nós já temos tratamentos cada vez mais eficazes. É tema para a nossa próxima entrevista. Obrigado. Dr. Marcos Buissu Moraes, psiquiatra de referência, hoje, sobretudo no tratamento da depressão e também do transtorno bipolar.
Dr. Marcos, então você disse que as relações se distanciaram muito, né? A afetividade, entre outras coisas. E eu gostaria que você falasse como que é feito hoje o diagnóstico da depressão. Pois é. Eu vou só aproveitar que você, quando terminava o bloco anterior, você falou das pessoas chamarem alguém que interesse pelo tema ou que pode estar sofrendo de depressão. Isso é muito importante. Se a gente suspeita que alguém está deprimido, se a gente sente que aquela pessoa normalmente é mais animada, mais participativa, mais comunicativa, né, mais positiva nas suas falas, né, muitas vezes a gente tem que falar para a pessoa isso porque ela mesma não nota que está deprimida. Quer dizer, tem que oferecer ajuda também. Tem que oferecer ajuda e alertar para essa possibilidade. Há alguns dias atrás, eu atendi o esposo, na verdade, de uma psicóloga. E ela pelejou com ele para que ele consultasse, e ele falava que não e tudo, e que ele não tinha tempo para isso, nem dinheiro, que a firma estava mal e que não ia gastar com isso, que ele não precisava e tal. Acabou convencendo, ele chegou numa situação de sofrimento e veio. Quando ele retornou, no primeiro retorno, já com o início de efeito da medicação, ele estava me falando que agora que ele está vendo como é o natural dele. Ele foi se deprimindo e foi tentando reagir e ele não sentia que estava deprimido, sentia que tudo estava difícil, o mundo estava difícil, a firma, a economia do país, e que aquele mal-estar todo era natural. Quando ela falou, é que ele acabou, pelo menos, tendo uma dúvida se estava com depressão e vindo a buscar essa orientação. Importante isso, porque uma pessoa ao lado pode ajudar e deve ajudar, né, doutor? Deve ajudar, é muito importante. A mulher sofre mais com a depressão? Sim, vezes mais do que o homem. Talvez essas mudanças hormonais mais intensas que a mulher tem, inclusive durante o período fértil dela e quando termina o período fértil ou quando inicia esse período fértil, isso aí pode estar propiciando que aconteça mais na mulher, né? E mais uma coisa, gravidez, parto, puerpério, essas mudanças importantes também, tanto na parte física quanto na identidade pessoal, poderiam também contribuir mais para isso. Doutor Marcos, o conteúdo espiritual dessa situação da depressão, qual a orientação que você pode passar para as pessoas com relação a isso? A importância da fé, de uma religião, o que você sente isso no consultório, nas suas consultas? Pois é importante você falar disso, Davi. Nós estamos vendo o mundo caminhando para um materialismo muito grande, um imediatismo, né? Sufocante. A religião é que nos dá uma perspectiva maior da nossa vida, não de uma felicidade só imediata, uma perspectiva de futuro ou, dependendo da religião, até em outra possibilidade de vida, num outro momento. Então, esse alongamento da nossa perspectiva nos deixa com mais motivação, com mais direção, com mais apoio na convivência com os outros fiéis da mesma religião. Isso aí é muito importante e eu vejo que as pessoas que têm uma espiritualidade, que exercem essa espiritualidade melhor, conseguem uma resiliência maior, uma resistência maior contra a doença e uma perseveração maior na saúde depois. Agora, o tratamento é sempre com medicação? Boa pergunta essa. Nós temos vários tipos de depressão, né? Tem alguns tipos de depressão que são principalmente decorrentes das experiências que nós vamos tendo na vida e da maneira como nós vamos desenvolvendo de relacionamento conosco mesmo e com as pessoas próximas. Esse tipo de depressão possivelmente não vai necessitar nunca de um auxílio medicamentoso. Uma psicoterapia é muito importante,
né? Muito bem, doutor Marcos. Eu gostaria também que você falasse agora mais sobre essa questão da bipolaridade, que você explicasse para a gente o que é, né? E queria saber também se o bipolar ele fica também deprimido. Boa pergunta. A bipolaridade faz parte, junto com a depressão, dos transtornos de humor, né? O nosso humor ele pode cair muito a ponto de nós ficarmos deprimidos, intensamente tristes, prolongadamente tristes, mas pode acontecer uma coisa que a maioria das pessoas tem dificuldade até para imaginar. Pode acontecer que esse humor lá embaixo se inverte e com toda aquela intensidade que a pessoa estava inseguro, deprimido, desanimado, a pessoa passe a ficar extremamente animado, acelerado, muito otimista, aquela perda de capacidade de prazer que nós falamos, a anedonia, vira o contrário. Qualquer comida, chumbo derretido, a pessoa acha delicioso, né? Tudo fica muito prazeroso e os instintos aumentam. Vai lá em cima e depois vai lá embaixo. Infelizmente, se for lá em cima, depois fica a tendência para ir lá embaixo de novo. E também acaba que aquele otimismo exagerado acaba expondo a pessoa um pouco, porque alguém que não seja completamente ético pode se aproveitar um pouco, né? Eu me lembro de um paciente caminhoneiro, ele excelente, vivia bem com a esposa e tudo, tinha uma carreta e tudo. Ele comprou mais 2 carretas e assim, estava muito acima da capacidade dele pagar 2 carretas. Ele vivia bem, mas 2 carretas era muito para ele pagar. E o pior é que quando ele saiu daquela fase mais eufórica, né, hipertímica que a gente fala, ele caiu na depressão. E aí a situação ficou muito pior ainda do que era. Pareceu a ele que aí não ia ter mais jeito, que o que ele teria que fazer era... Ele chegou a pensar na própria morte para que a esposa recebesse seguro e pudesse pagar as carretas com o seguro dele. Então a situação ficou parecendo muito pior, né? Nenhuma dos 2 extremos compensa, é adequado para a gente. Ô Marcos, a entrevista quando é boa ela passa rápido, né? E eu queria que você deixasse uma mensagem, nós temos 2 minutos ainda, a produção me avisa, sobre a questão da prevenção, né? Da depressão e da bipolaridade também. É importante isso. Primeiro, uma coisa que a gente deve ter em mente é que essas doenças têm alguma característica genética. A depressão, eu estou agora me referindo àquela depressão que necessita de tratamento medicamentoso, principalmente. Então, se a gente tem pessoas na família que têm depressão, a nossa chance de ter depressão aumenta, bipolaridade é a mesma coisa, né? Os momentos de mudança na vida, final de gravidez, final de gravidez, parto, acompanhar com um pouquinho mais de cuidado. Se a pessoa começar com aquelas alterações que a gente estava falando, de ânimo, disposição, de pensamento, mais para deprimido, né? Sempre orientar essa pessoa para buscar uma avaliação especializada. Muito bem, doutor Marcos, quero agradecer muito a sua presença aqui no programa. Um abraço a toda a equipe lá da clínica, doutora Mauritânia, doutora Aisha. Está entregue, obrigado. E o GEL também, que está formando, né? Está quase lá. Está em Barbacena. Isso. Essa família que foi capa de uma das nossas edições, né? Uma família que eu gosto muito e sempre tem um carinho muito especial. Obrigado, doutor Marcos, pela presença. Eu que agradeço. Olha, esta entrevista, este programa estará daqui a pouquinho no site da TV Alterosa, com todas as nossas entrevistas, ok? O meu abraço, a minha homenagem, vai para as cidades de Pitangui, Santo Antônio do Monte e também Pains. Eu espero você no próximo sábado, sempre às 10 da manhã. Até lá, um forte abraço, fiquem com Deus e repitam comigo, saúde para todos!
Programa Alô Doutor. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. INAU, Centro de Medicina Nuclear. Hospital São João de Deus, 50 anos. E Drogaria Dom Cabral. Remédio mais barato é aqui.